conversar com a mãe, como se nada tivesse acontecendo. Eu vou até o hospital reconhecer o corpo do pai e eu volto. E aí eu conto pra mãe o que aconteceu. Quando eu chego no hospital, Vilela, quem que vai reconhecer o corpo? Ah, sou eu. Você é o quê? Filho. Falou assim, ó, tá lá dentro. Achando que meu pai tava em cima do colchão, da cama e tal. Quando eu chego e fecho a porta, eu vejo um saco preto. Vilela, aí, mano, aí realmente o bagulho esquece. Esquece, eu só abri ali o saco, falei assim, ó, a vida é isso daí, né, mano? Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! E aí, não satisfeito, ele, através da dor, as coisas foram melhorando e de repente, bum! Minha mãe pegou Covid depois da cirurgia do câncer. Meu pai pegou Covid e minha irmã pegou Covid. Aí, fui pro hospital. Meu pai já ficou internado. No outro dia, minha mãe ficou internada. Minha irmã tomando Rivotril pra apagar, que ela tava desesperada. Apagado. E ali, Vilela, eu dentro daquela casa que com muito sacrifício eu paguei. Casa bela, bonita, tudo que... Eu fiquei ali dentro de casa e falei, e agora eu tô sozinho de novo, mano. Sozinho. Aí é de verdade mesmo, Vilela. Porque, mano, você tá todo dia aqui no podcast. Mas quando você se tranca no quarto com uma dificuldade que ninguém sabe, é só você e Deus. Porque foi ali naquele momento que eu falei assim, Senhor, mas, meu, não faz sentido algum, sabe? Eu tô sozinho aqui dentro dessa casa e eu não tenho maturidade o suficiente pra fazer nada. Fazer nada, Vilela, nada. Eu fui, voltei pro hospital. A médica falou assim, ó, seu pai tá muito mal mesmo. Aí eu falei assim, e aí, o que eu faço? Vamos ter que entubar. Eu não sabia nem que era entubar o Vilela. A gente é muito bom com as palavras, a gente sabe falar muito bem, mas a gente não sabe um monte de coisa da vida. Eu não sabia o que era entubar. A mulher falou assim, então entuba, vai, vamos entubar. Entubaram meu pai. Obrigado. Entubaram meu pai. E depois disso eu voltei pra casa e voltei de novo no hospital. Quando eu cheguei lá, a ambulância chegou pra transferir ele pra outro hospital. Só que eu acompanhei essa ambulância e de repente eu vejo a ambulância voltando. Voltando. E aí eu voltei. Saí do carro, deixei o carro na rua, saí do carro e fui até ver o que tava acontecendo. Nisso tava colocando o meu pai na cama e dando aquele choque no peito dele. Nossa. Aí eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo aqui? Aí os enfermeiros me tiraram de lá e me colocaram fora do hospital, porque aí eu já fiquei desesperado, né, meu? Ali eu no hospital, fui pra calçada lá fora. Aí a médica saiu de lá e falou, ó, seu pai teve um infarto. O caso dele é muito sério e agora a gente não sabe o que fazer com essa doença, a gente não sabe. A medicina, a gente não tá evoluída pra isso. É um fato desconhecido. Ela falou, você acredita em milagre? Eu falei assim, eu acredito em milagre. Se tem algo que eu acredito é milagre. Ela falou assim, Yudi, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô há 1 ano na frente desse Covid e eu vi muita gente ruim entrando aqui nesse hospital e saindo bem, mas eu vi muita gente boa entrando aqui e não saindo mais. Uma coisa que eu entendi é, quando Deus quer levar, ele leva, quando Deus quer deixar, ele deixa, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Vilela, ali naquela calçada, eu entendi, Vilela, de verdade mesmo. E aí foi muito louco, porque sabe o que apareceu na minha visão? Eu sozinho naquela calçada, comecei a pensar, caramba, 16 milhões de seguidores. Todo mundo que eu paro na rua fala, moleque, tal. Mas no dia mais difícil da minha vida, só tava eu e Deus lá, ô Vilela. Eu e Deus. E aí, na minha cabeça, eu não lembrei nas escrituras. Eu lembrei do Danilo Gentili falando do pai dele, falando, e tudo dai graças. Tá ligado? Lembro. E aí eu vi, as histórias se repetem, mano. É mais real do que a gente possa imaginar. O que Davi passou, o que Paulo passou, o que Pedro passou. As histórias se repetem, mano.
E a gente tá aqui, tá falando e tal. Talvez as pessoas olhem e falem assim, pô, mas o moleque teve tudo, tem tudo e tal. Mas, meu irmão, um pai e uma mãe são insubstituíveis, mano. Olha isso, são insubstituíveis, mano. Eu ali naquela calçada falei, e agora, mano? E agora? Fui pra casa. Eu cortei, mano. Nesse tempo, minha mãe tava em casa. Eu cheguei lá e falei, mãe, o pai foi entubado, teve um infarto e é isso. Aí me deram remédio pra caramba, eu capotei no dia seguinte. Minha mãe passando mal já pelo meu pai, internada também. Aí, resumindo, eu ficava um dia no hospital do meu pai orando, na frente do hospital, e no outro dia orando no hospital da minha mãe. E ali ficava nos dois lugares. Até que chegou um dia, a minha mãe conseguiu sair do hospital. E aí em casa a gente orando. Dia de manhã, eu tive uma visão que meu pai estava sendo batizado nas águas e foi isso. Isso foi de manhã. Quando chegou a tarde, a minha prima que estava em casa, ela saiu correndo com o celular, foi lá pra fora e aí eu fui correndo atrás. E nisso ela já estava chorando no telefone. E eu só falei assim, é isso mesmo? É isso mesmo? Aí a minha prima falou, é isso. Minha irmã já veio desesperada e fazendo assim, ó, com a mão. Tremendo, fazendo que tava tremendo. Eu só dei um tapa na mão dela, ô Vilela. Minha irmã teve muito problema com depressão, síndrome do pânico. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, você é mulher. Você não é mais menina. Porque eu preciso de você, você precisa de mim e a nossa mãe precisa da gente, né? Essa daqui é a realidade, mano. Isso daqui que a gente tá falando é a vida. É a vida. Eu falei, você vai engolir o seu choro, você vai conversar com a mãe como se nada tivesse acontecendo. Eu vou até o hospital reconhecer o corpo do pai e eu volto. E aí eu conto pra mãe o que aconteceu. E ela falou, tá bom. E a minha irmã foi forte, mano. Forte. Ela engoliu o choro e ficou a tarde inteira conversando com a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Quando eu chego no hospital, Vilela, quem que vai reconhecer o corpo? Ah, sou eu. Você é o quê? Filho. Tá. Aí coloca aquela roupa e tal. Falou assim, ó, tá lá dentro. Tá dentro daquele quarto ali. Aí eu achando que meu pai tava em cima do colchão, da cama e tal. Quando eu chego e fecho a porta, eu vejo um saco preto. Aí eu falo, Vilela, aí, mano. Aí realmente o bagulho esquece. Eu só abri ali o saco, falei assim, ó. A vida é isso daí, né, mano? A vida é isso, mano. Meu pai tá aqui. Aí eu abracei o meu pai e falei... Aí eu entendi, né, Vilela? Eu entendi. Nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo. E um dia esse espírito ele vai ter que voltar, Vilela. Ele vai ter que voltar. Meu pai voltou, mano. Voltou, assim como um dia eu vou voltar, um dia você vai voltar, a Mila vai voltar, todo mundo que tá assistindo vai voltar. Mas como dói, Vilela? Não sei. Como dói, mano? Eu abracei, eu entendi. Sabe quando você... Essa é a grande diferença, mano. Por isso que dentro da minha cultura japonesa, os homens mais sábios e respeitados são aqueles que têm mais idade. Porque ele já passa por muita coisa. Você pode ser um grande teólogo, você pode estudar, você pode decorar a Bíblia inteira. Mas se você não viveu a Bíblia, você não entendeu a Bíblia, mano. Eu ali, naquele momento, os versículos, as passagens começaram a pular no meu olho. Eu abracei meu pai, levantei como outra pessoa. Eu entendi quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora eu sou um homem, mano. Eu sou um homem. Eu saí, abri a porta, tinha montanha, lá em Santana de Parnaíba. Uma montanha assim, eu falei, de onde veio o meu socorro? Meu socorro vem de lá, mano. Vem de lá. Quando eu olho pra trás, tava o hospital inteiro, os enfermeiros que também estavam na luta, mano. E tirar o chapéu pros enfermeiros, pros médicos, não voltavam pra casa, mano. Ali, mesmo sem saber o que fazer, cuidar, eles estavam ali, mano. Eles estavam ali. E aí eu comecei a orar pelo hospital. Senhor, abençoe esses médicos, esses enfermeiros. Eu cheguei em casa e falei, mãe, o pai morreu. Minha mãe travou. Aí meu peito assim, ó, Vilela, apertou de um jeito. E aí eu fui e dei um tapa na minha mãe e falei assim, ó, eu preciso da senhora. Eu não sou pai. Eu não sei cuidar dos meus filhos. Mas a senhora vai me ajudar a cuidar dos meus filhos. A vida não acabou ainda, mãe. Tá a Yumi aqui, a Yumi não casou, a Yumi não dá. A gente vai ter que ser forte. Me escuta, mãe. A minha mãe teve
É isso, essa é a realidade. É isso daqui, a gente não tem como fugir mais. A morte tá aí, não é o fim, é o começo de uma vida eterna. Mas enquanto a gente tá aqui, a gente vai ter que continuar caminhando. Minha mãe foi forte. Foi forte. No dia seguinte, ela falou assim, vamos fazer um culto. Fizemos uma live, um culto dentro da nossa casa, agradecendo a Deus por nos dar forças, até mesmo por essa dificuldade. E daquele momento, eu senti assim, realmente, foi uma chave sendo entregue na minha vida, falar assim, ó, é um forte testemunho. Essa chave vai abrir muitos corações pro Senhor entrar e fazer a grande diferença. Foi ali, Vilela, que eu entendi o que é a vida mesmo, mano. Foi naquele momento que tudo começou a fluir. Eu comecei a entender que, tipo assim, faz sentido. Faz sentido, Vilela. Meu pai, ô Vilela, ninguém tem o que falar do meu pai. Meu pai é um grande homem. Eu só tinha vergonha dele porque ele era passado pra trás por todo mundo. Falei, eu não quero ser igual ao meu pai. Essa era a minha visão. Eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai é um bobo. Todo mundo passa ele pra trás. E aí eu falava com meu pai, pelo menos eu deito minha cabeça num travesseiro tranquilo que eu fiz a coisa certa. E olha que interessante, Vilela. Hoje eu sou um homem convertido e eu me esforço todos os dias e eu peço, Senhor, que o Senhor me dê o coração igual ao do meu pai. Que tire essa maldade, eu não veja maldade nas pessoas e eu consiga fazer a mesma coisa que meu pai fazia. Hoje eu consigo entender, mas como é difícil, Vilela. Porque o Senhor tá amolecendo meu coração, mas ao mesmo tempo eu muitas vezes sou passado pra trás. Eu falava, se eu tivesse com aquele coração eu não ia ser passado pra trás. Essa pessoa ia estar pagando por tudo que ela fez. Mas é isso que o Senhor quer, mano. É isso. Por isso que eu falo assim, a gente vai ter aflições, a gente vai passar por dificuldades, mas a gente vai ter que continuar pedindo mais santidade. A gente vai ter que continuar caminhando dessa forma. E nesse processo todo, Vilela, foi um amadurecimento, foi um preparo para essa mulher voltar para minha vida. Porque passou uma semana, eu fiz uma célula aberta e ela foi na célula. Como que ela ficou sabendo? Foi através da Tati, que tá aqui, uma amiga nossa. E eu falei, Tati, a Mila tem que conhecer a Cristo. Ela precisa viver isso. E aí a Tati chamou ela pra ir no encontro e ela tava. Quando eu subi no púlpito e vi ela lá, meu coração apertou. Eu falei, eu vou contar meu testemunho. Vou mostrar pra ela o que Deus fez na minha vida. Eu não sou mais aquilo. Ela precisa ver que eu voltei a ser o que eu fui feito pra ser, sabe? E aí eu comecei a falar e de repente ela me enxergou diferente. Ela olhou uma outra pessoa. O que aconteceu? Tá diferente. Mas eu vejo, Vilela, que se não fosse tanta dor que eu vivi nesse pouco tempo, eu não estaria onde eu estou agora, sabe? A pergunta que eu fazia sempre é: por que o meu pai? E o Senhor me revelou no secreto: o seu pai cumpriu a sua missão. A pergunta é: e por que você, cheio dos pecados, continuou aqui? Essa é a pergunta.